faça um roteiro da sua trajetória de carreira. Você vai sentar e vai escrever, não só da sua trajetória de carreira, da sua trajetória de vida. Você vai sentar e vai escrever como se fosse uma redação mesmo. Você vai falar um pouquinho dos seus aspectos pessoais, você vai falar por que você escolheu essa profissão e você vai falar do seu histórico profissional, né? Com o que você já trabalhou. Como que eu vou fazer isso, Natália? Como que eu vou começar? Você pode começar falando, eu sou fulano de tal, eu nasci em tal lugar, meus pais faziam isso, eu tenho irmãos, não tenho irmãos, sou casado, solteiro, tenho filhos, não tenho, onde que eu moro atualmente, o que eu gosto de fazer. E aí você vai partir para a sua escolha profissional. Por que você escolheu essa carreira? Por que você está buscando uma carreira nesse sentido? Se você tiver em uma transição de carreira, você pode falar também por que você escolheu uma carreira inicialmente, por que você está buscando uma outra carreira agora. E aí depois você vai falar sobre as suas experiências, né? Você vai contar um pouquinho da sua história. Minha primeira experiência foi na empresa tal, onde eu fazia isso, isso e isso. A minha segunda, depois eu passei para tal empresa, e aí eu me desliguei da empresa por esse motivo. Você vai contar a sua história de uma maneira lógica. E é muito importante que você conte essa história de uma maneira empolgante, que preste atenção, que prenda a atenção do entrevistador, tá? Por que eu tô falando isso? Eu, quando faço entrevista, a primeira coisa que eu falo é: oi, tudo bem? Meu nome é tal, esse é fulano e fulano, a gente está aqui para te conhecer um pouco melhor, e aí quero que você me conte um pouco da sua história. E aí, conforme que você for me trazendo, eu vou te fazendo algumas perguntas. E é exatamente assim que eu conduzo a entrevista. Faço perguntas que tenham a ver com o cargo, mas dentro do que o candidato me trouxe ali da história dele. Claro que se tiver alguma coisa que eu tenho que saber que ele não trouxe nada relacionado, eu vou perguntar depois. Mas as perguntas partem dessa história inicial que ele me conta. E aí, quando ele me conta uma história que prende a atenção, que tem uma fluidez, que ele consegue linkar uma experiência na outra, ele fica muito mais confortável para trazer essas experiências e as perguntas que eu faço são muito mais interessantes para ele, porque é dentro da vivência dele, tá? Então, conte a sua historinha, faça uma redação. Eu recomendo que você escreva, você pode escrever. Eu não sei como que é o seu mecanismo de aprendizagem. Eu entendo melhor as coisas quando eu escrevo mesmo no papel. Tem gente que se dá muito bem com o celular, tem gente que faz no computador e é tudo tranquilo. Mas eu recomendo que você escolha uma forma de você escrever isso e montar como se fosse uma redação mesmo, tá? E por que você vai fazer isso? Porque quando você for contar a sua história, fica muito mais fácil de você fazer os links de uma carreira para outra, fica muito mais fácil de você lembrar. Outra coisa que é importantíssimo quando você conta a sua história, você se desvencilhar do seu currículo. O currículo, ele é um documento formal que você apresenta para você mostrar ali como que é a sua trajetória pessoal e profissional. A sua história é a sua oportunidade de se vender para o entrevistador. Então, é um dos poucos momentos na entrevista que você vai poder falar livremente sem ser direcionado para uma área ou outra. E aí, você tem que aproveitar para falar ali todas as competências que você tem, todos os projetos que você executou que forem favoráveis, e você só vai lembrar de falar disso tudo se você escrever um roteiro do que você tem que falar, certo? O que eu posso falar, Natália, que seja favorável a mim? Um projeto bacana que você desempenhou, uma sugestão que você deu em alguma empresa que foi adequado, um trabalho voluntário que você fez, uma competência que você tenha, que você acha que será adequado para esse cargo, um curso que você fez, tudo isso você deve incluir na sua história para que você encante e chame a atenção do entrevistador, tá bom?